Meus amados, Pastor Jackson, pastor da Igreja Pentecostal Missionária Família em Cristo, Ministério da Família, em Palhoça, Santa Catarina. Estava eu estudando um pouquinho a palavra do Senhor e acabei ali, procurei entrando no assunto sobre depressão, que é um assunto que tem bastante delicadeza dentro das igrejas, não são abordadas com o devido cuidado, por muitos tabus, que se encontram, muitos dizem, as doenças espirituais que são provocadas, por possessão, por espíritos, mas não é sempre assim, A Bíblia fala, que a doença, sim, que quando você opera, através do nome de Jesus, que você é o canal, que você pratica a libertação, não você, sim, mas através do nome de Jesus você é usado, você identifica uma doença espiritual, como na Bíblia tinha, que quando Jesus expulsa, determinado demônio, a pessoa fala, e volta, a ouvir. Então aquele demônio, aquela espiritualidade ali estava causando a surdez, naquela pessoa. Mas não é sempre assim, eu estava lendo sobre Elias, Jó, Davi, Moisés, que foram grandes homens de Deus e tiveram seus momentos de depressivos, momentos de desistência, momentos de fraqueza, em que o fardo pesava sobre as costas deles. Mas chama a atenção, eu estava aqui olhando, 1 Reis 19, capítulo 1 em diante, vai falar que Acabe vai falar para Jezabel que Elias havia feito, como tinha matado todos os profetas ao fio da espada, de Baal. E Jezabel manda o mensageiro Elias, ameaçando a vida dele. Então vai dizer assim a partir do verso 3, que diz: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e chegando a Becerba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo então o tocou e lhe disse: levanta e come. E assim foi outras vezes, E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, comeu, bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, como havia dito, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E dali ele foi, caminhou, acabou indo para uma caverna, Vamos aqui resumir para o vídeo não ficar muito longo. E se escondeu dentro de uma caverna. Então a gente enxerga que Elias, fez descer fogo do céu. Ele fez descer fogo do céu através, da sua fé, através, da obediência a Deus, escolher defender, os princípios do Senhor. E ficou com medo de uma mulher, Então ele se esconde, bate a depressão, bate o medo. E o que a gente vai verificar? O que é a depressão, meus amados? O que é uma depressão? Ela é caracterizada por um transtorno psicológico, por tristeza persistente e falta de interesse em realizar atividades que antes eram comuns no dia a dia da pessoa, E a gente precisa cuidar disso. Nós, pastores, temos que orientar que Deus, ele faz a parte dele, mas a pessoa precisa fazer a dela, precisa procurar ajuda, Deus, ele sustenta, ele mantém de pé. Há casos que Deus vai curar a depressão, oração, campanha, jejum, fazendo uma campanha de oração pela vida da pessoa, ela se entregando ao Senhor. O Senhor pode curar, mas há casos que o Senhor quer que a pessoa procure ajuda, E a gente vê Jó reclamando da sua vida também, amaldiçoando o dia em que ele nasce, Então a gente precisa entender que parar de se esconder atrás de um terno, de uma gravata, de uma saia, de um cabelo comprido, porque existem pessoas que realmente precisam de ajuda e a gente tem que ser realidade. Deus, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele salva, sim, mas
De que forma ele faz isso? Né? Deus ele tem as suas diversas formas de agir, de curar. Talvez ele queira até alcançar alguém, ao psicólogo, psiquiatra, que envia a pessoa, né? Que ajuda, que Deus envia até aquela pessoa e eles se tornam amigos e a palavra do Senhor germina ali e acabam um convertendo ao outro, ajudando ao outro. A gente não sabe os desígnios de Deus. E hoje eu vejo as igrejas preocupadas com dinheiro, né, o movimento church, os coach falando um monte de asneira, besteira, levando o ego das pessoas para cima, mas não cuidando da mente. Aí a pessoa se frustra porque Deus ele não vai te abençoar por você dar mais dinheiro, ou mais isso, ou mais aquilo. Não, Ele vai te abençoar pela tua obediência, pela tua abnegação. Ele vai te abençoar por aquilo que você faz pela obra, por você mesmo. Ele vai te abençoar quando você estiver no caminho correto. Não é campanhas de enormidades de dinheiro que vai fazer você prosperar financeiramente. Porque como se eu vou numa igreja e ouço lá, deixa aqui R$1.000 e o Senhor vai te dar 100 mil, mas a minha vida está toda errada, está toda bagunçada, eu estou todo atrapalhado, estou em pecado, estou em desobediência. Como é que Deus vai me abençoar se, né, eu não faço as coisas corretas? E a pessoa que faz correta, Deus ele vai deixar de abençoar? Onde é que está a justiça de Deus nisso? Né? Então, as pessoas têm que entender que elas precisam um verdadeiro evangelho, se confrontar, mudar e parar de procurar, sabe, igrejas para enriquecer. Elas precisam procurar para espiritualmente amadurecer, conhecer o verdadeiro Jesus, mudar de vida, né? Se confrontar, todo dia ser melhor. É isso que elas precisam. E eu vejo igrejas com 10, 20, 5 mil membros, sabe? E elas não conseguem falar com o pastor, porque o pastor não conhece todas elas. E se vangloriam que tem igreja em todo estado, em todo município, cheias. Aí você vai ver o altar, é um show, é fogos, é luzes, é isso, é aquilo. Eu não vejo Deus nisso. Eu respeito a opinião de cada um, mas e o cuidado com cada um, que tem que ter o cuidado pastoral, o cheiro de ovelha, onde é que está? Você precisa orientar, dizer, não, sim, irmão, vamos tratar, irmão, vamos cuidar, vamos procurar um médico, vamos procurar, alguma coisa está errada aí, nós vamos orar, porque Deus deixou os médicos, sim, né? E a gente vê que tem mais ainda pessoas na Bíblia, né? Salmos 32, 3 vai dizer que quando guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Ou seja, o fato de eu ficar quieto, calado, faz mal. Ah, mas eu conto para Deus. Amém. Deus vai te ouvir, mas é que Ele está mandando você procurar ajuda também. A gente tem que largar essa religiosidade, sabe? Que tudo é espiritual, nem tudo é espiritual, irmão. Nós vivemos num corpo físico, numa máquina de carne e osso, que precisa de suprimentos. A depressão é causada por vários fatores, cansaço, estresse, falta, né, de química, né, no cérebro. E a gente tem que entender isso. No Salmo 51, o Senhor, né, o Davi vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com teu espírito voluntário, com espírito voluntário. Ana, né, vai lá, chora amargamente, né? 1 Samuel vai dizer, 1 Samuel capítulo 1, verso 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não é só ela não estava só se entregando, humilhando o Senhor, ela estava, né, ali chorando amargamente, com amargura de alma. Sintomas de depressão, de ansiedade. Moisés vai dizer lá em Números 11, 14 a 17, eu só não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Ou seja, né, fazer obra também pesa, também cansa. Né? Tanto que Moisés ele pede para Deus matá-lo, porque ele estava cansado.
né? E no mesmo mais adiante vai dizer: e o Senhor disse a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Você está vendo como a gente precisa, né, das pessoas, que Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente poder conversar, para a gente poder, né, amadurecer, orar, receber um bom conselho, mas não procure conselho de qualquer um. Nós temos muitos pastores, e você tem visto escândalos terríveis aí, muitas pessoas apegadas ao dinheiro, apegadas à fama, né, e a humildade, né, a diligência pela palavra do Senhor ficou para trás. Então, mas cuidado, tome cuidado, ore ao Senhor, peça alguém para te guiar, para te orientar, né, para te dizer, te ensinar, a dar discernimento, sabedoria para você escolher um homem, uma pessoa de Deus para conversar, né, mas sem deixar de procurar ajuda médica. Né, então a gente precisa, meus amados, né, estar. E temos também o exemplo de Jesus, que teve, né, hematidrose, que suou sangue. Isso era uma condição rara, mas acontece, ele era ser humano também, e diz que aquele problema ali, que de suar sangue, né, é ocorrido por uma imensa pressão e sofrimento que Jesus sentiu, né, a profunda tristeza. Ele diz: passa, se possível de mim, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Ou seja, é uma forma de se deprimir, de estar ansioso, né, mas ele não pecou. Mas ele pediu ajuda, ainda que para Deus. Então a gente precisa, irmãos, quebrar essas barreiras, e que nem tudo é espiritual. Há muitas coisas espirituais, sim. O mundo espiritual é mais real do que nós possamos imaginar. Mas nós precisamos entender, né, que depressão, ansiedade, né, essas doenças da alma, essas doenças, né, do psicológico, precisam de ajuda, sim. Né? E muitas pessoas, quando percebe tarde. Quando bate na porta da sua casa, da sua família, aí começa a mudar o pensamento. Porque antes era, né, espiritual. Aí quando bate na porta da sua casa, aí não é mais espiritual. Então que possamos, né, entender tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, permissão, tem algum motivo. Se tem os médicos, né, é porque a gente precisa procurar eles. Deus cura sim, conheço vários testemunhos de cura, de libertação, de depressão, de cânceres, de um monte de doenças, mas muitas vezes a gente precisa fazer nossa parte, né? E Deus está conosco. Deuteronômio 31:8 vai dizer: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Né? Bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Então a gente precisa, irmãos, estar diante de Deus com a mente aberta, não libertino, não com excesso de liberdade, não, pautados nos princípios bíblicos, né? Dentro daquilo que está na Bíblia, sem inventar nada, né? Então lancem sobre toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, meus amados? Fica essa palavra de reflexão, né? Estamos nosso canal, vou postar no nosso canal da Igreja Família em Cristo, né? @Família Cristo em Palhoça. Curte nós lá, curte a gente, né? Nossa igreja é pequena, uma igreja simples, né? Mas que prega a verdade. Não pedimos dinheiro, passamos nossa dificuldade, nossa cidade. Eu, pastor, sou motoboy, minha esposa é aposentada no INSS, deficiente visual, e nós estamos aqui para pregar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Nossos cultos são terças e sábados, né, às 7h30, nós transmitimos ao vivo nossos cultos, né, mas, né, temos ali nossa simplicidade, não temos grandes coisas para transmitir, mas é bem simples, mas é feito para adorar e pregar o verdadeiro evangelho. E a partir na sexta-feira que vem, na segunda metade de janeiro, nós temos 15 minutos de oração no altar. Se você quiser deixar, eu vou deixar aqui após esse vídeo ali, escrito o número do nosso telefone. Nós temos um grupo de oração que nós oramos por todos, que aqueles que querem oração, mande mensagem no privado, eu vou adicionar você ao grupo. É só um grupo para oração, né, sobre as coisas do Senhor, tá bom?
Fiquem com Deus, Deus abençoe. Orem pelo nosso ministério, pela nossa casa, pela nossa família. Eu deixo a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, né? E quero ministrar toda sorte de bênção, né? Toda a alegria do Senhor, toda a paz do Senhor, todas as bênçãos que o Senhor prometeu sobre a tua vida, eu creio que há de se cumprir, né? E não esqueça que o Senhor é contigo, por onde quer que andares, e que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem. Amém, meus amados? Fiquem em paz. Pastor Jackson deixando uma reflexão, uma palavra para o teu coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.